Levítico capítulo 10. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensório, puseram neles fogo, sobre o qual colocaram incenso, e apresentaram perante Yahvé um fogo irregular, o que não lhes havia sido determinado. Saiu então de diante de Yahvé uma chama que os devorou, e pereceram na presença de Yahvé. Disse então Moisés a Arão: Foi isso que Yahvé declarou quando disse: Aqueles que se aproximam de mim mostram a minha santidade, e diante de todo o povo mostro a minha glória. Arão permaneceu calado. Moisés chamou Misael e Elisafã, filhos de Osiel, tio de Arão, e disse-lhes: Aproximai-vos e levai vossos irmãos para longe do santuário, para fora do acampamento. Eles aproximaram-se e os levaram nas suas próprias túnicas, para fora do acampamento, conforme Moisés havia dito. Disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os vossos cabelos, e não rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. É contra toda a comunidade que ele está irritado. E, portanto, toda a casa de Israel deverá chorar vossos irmãos, vítimas do fogo de Yahvé. Não deixeis a entrada da tenda da reunião, para que não morrais, visto que tendes em vós o óleo da unção de Yahvé. E eles obedeceram às palavras de Moisés. E Yahvé falou a Arão e disse: Quando vierdes à tenda da reunião, tu e os teus filhos contigo, não bebais vinho nem bebida fermentada, isto para que não morrais. É uma lei perpétua para todos os vossos descendentes, e isto sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro. E quando ensinardes aos israelitas todos os preceitos que Yahvé estabeleceu para vós por intermédio de Moisés. Moisés disse a Arão e a seus filhos sobreviventes, Eleazar e Itamar: Tomai a ablação que resta das oferendas queimadas a Yahvé. Comei-a sem fermento junto do altar, pois é coisa santíssima. Comê-la-eis no lugar sagrado. É a parte estabelecida para ti e para os teus filhos das oferendas queimadas a Yahvé. Assim, pois, me foi ordenado. O peito de apresentação e a coxa de tributo, comê-los-eis em um lugar puro, tu, teus filhos e tuas filhas contigo. É a parte estabelecida para ti e teus filhos, aquela que te é dada dos sacrifícios de comunhão dos israelitas. A coxa de tributo e o peito de apresentação que acompanham as gorduras queimadas te pertencem, a ti e a teus filhos contigo, depois de terem sido oferecidos em gesto de apresentação diante de Yahvé. Isto em vista da lei perpétua, conforme Yahvé ordenou. Moisés inquiriu diligentemente a respeito do bode oferecido em sacrifício pelo pecado, e eis que tinha sido queimado. Irritou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos sobreviventes de Arão. Por que, disse ele, não comestes a vítima no lugar sagrado? Pois é coisa santíssima que vos foi dada para remover a culpa da comunidade, fazendo sobre ela o rito de expiação diante de Yahvé. Visto que o sangue dela não foi levado para o interior do santuário, ali devíeis comer a carne conforme eu ordenei. Arão disse a Moisés: Eis que eles ofereceram hoje o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto diante de Yahvé. Com o que me aconteceu, se eu tivesse comido hoje da vítima pelo pecado, seria isso agradável a Yahvé? Moisés ouviu isso e lhe pareceu razoável. Bem, a gente completa com isso a primeira parte do Levítico, né, que fala das questões dos sacrifícios. Daqui vai vir um bando de capítulos falando sobre algumas regras de convívio e de rito, de hábitos mesmo, dos hebreus. Mas, então, fechando aqui essa parte, a gente começa esse capítulo, então, com a narrativa da morte de Nadab e Abiú, que são queimados ali diante de Deus por oferecerem um fogo irregular, um sacrifício irregular. E acho interessante, assim, a seriedade com que é levada, assim, quais são as consequências de você fazer um sacrifício irregular a Deus, que não siga as regras conforme Yahvé ordenou. Então, assim, mesmo eles sendo filhos de Arão, sendo sacerdotes, ainda assim, eles não têm autonomia para decidir como que eles querem oferecer a Deus o sacrifício. É muito rigoroso como isso deve ser feito. Não, isso aqui, beleza. Tá,
Algumas coisas que eu queria comentar aqui, tem um ponto que eu também vou comentar sempre que aparecer, até a gente chegar lá no Novo Testamento, que é o uso da palavra irmãos na Bíblia. Eu confesso que eu não sei hebraico, eu não sei grego, e eu não li o original para saber exatamente quais são os termos usados. E claramente não é o mesmo termo do que no Novo Testamento, né? Porque não ensina a mesma língua do que o Levítico foi escrito. Mas a questão, o debate teológico de se Jesus teve ou não irmãos é algo que ainda afronta muitas denominações cristãs. E eu só quero fixar isso mais uma vez sempre que aparecer, que o fato de da Bíblia usar a palavra irmãos para se referir a pessoas com parentesco a Jesus, não quer dizer que Jesus tinha irmãos. Porque lá atrás, no Gênesis, Jacó se refere a Labão como irmão, e eles não tinham parentesco. E aqui, quer dizer, tinha um parentesco distante, né? Mas enfim, não eram irmãos. E aqui a gente tem que Moisés chama Misael e Elisafã, que são primos dos filhos de Arão, né? De Arão, na verdade. E fala assim, busquem seus irmãos que foram queimados. Então, mais uma vez, o termo irmãos é usado aqui para se referir a parente. Então, eles eram primos, nem de primeiro grau aqui, na verdade, mas são chamados de irmãos. Então, que isso fique bem fixado, que o fato não justifica. Quiser argumentar isso, argumente, mas o fato da Bíblia usar a palavra irmãos não quer dizer que é filho do mesmo pai ou filho da mesma mãe. Bem, dito isso, uma coisa que eu achei muito interessante aqui, que eu fiquei meio encucado, é com a questão da proibição do vinho no gesto do sacrifício. Porque é algo que Jesus faz lá na frente, que a gente faz até hoje. E eu me pergunto se é também por isso que algumas denominações cristãs não usam vinho com álcool nos seus ritos de memória da Santa Ceia. Mas eu fiquei pensando o que isso tem a ver com as bodas de Caná. Porque as bodas de Caná são um momento que significa muito a renovação da aliança de Deus com o povo. A gente tinha a antiga aliança, que é a água, e aí quando o vinho então se esgota, Deus pega essa água e transforma em vinho novo. Então ali se inicia a vida pública de Jesus, é o primeiro milagre de Jesus, e é isso que faz a água virar vinho. Então faz a antiga aliança virar a nova aliança. E aí depois disso Jesus usa o vinho antes do seu sacrifício, né? Então eu fiquei pensando assim, se essa proibição do uso do vinho tem a ver com o fato de que lá na frente, quando Jesus vier, ele vai usar o vinho realmente. Então só Jesus queria usar isso. Tem uma simbologia muito forte do vinho como representando a nova aliança. E uma coisa muito legal que também é a importância de se comer o sacrifício. Você oferecer o sacrifício a Deus e depois comer isso. No início, isso aqui era restrito apenas aos sacerdotes. É muito importante que eles comam esse sacrifício em ambiente santo, porque se trata de uma coisa santa. E esse é o mesmo cuidado que temos até hoje com a Eucaristia. A diferença é que não é só o sacerdote que come. Todo o povo consagrado com um sacerdócio comum participa desse sacrifício, portanto também come do mesmo sacrifício. Por isso que na nossa comunhão, todos que estão presentes ali na igreja, sejam de idade hábil, podem e, se estiverem preparados, devem comungar. Isso é uma parte muito importante da vivência sacramental. E é algo que também vem lá de trás, essa questão de comer o sacrifício. Claro, a diferença é que soa muito atroz a um judeu que se coma a carne de uma pessoa. É o caso da carne de Jesus. Mas ele é o sacrifício perfeito, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E só queria fazer um comentário final aqui sobre essa última discussão que tem entre Arão e Moisés. Porque eu li isso aqui a primeira vez, eu fiquei confuso. Mas eu pensei, parece que o que tá falando aqui no final é que o sacrifício foi feito como um sacrifício de expiação pelos pecados de Moisés. Que tem um rito lá atrás, né? De expiação pelos pecados do sacerdote. E aí Arão fala que não seria conveniente ele comer o sacrifício porque era pelos pecados de Moisés. Só que eu fiquei, mas isso não faz sentido, porque se for seguir essa lógica, então Moisés deveria ter comido, porque o sacerdote que oferece sacrifício come. Mas enfim, eu não fiquei refletindo muito nisso, porque eu li na nota de rodapé aqui logo depois, e fala bem assim: essa história não leva em conta as regras estabelecidas nos capítulos anteriores. E a desculpa apresentada por Arão e a aprovação dada por Moisés são pouco compreensíveis. Aí eu fiquei, tá bom. Eu não entendi, e nem as pessoas, os caras que traduziram a Bíblia de Jerusalém compreenderam perfeitamente. Então, isso aqui é um trecho que foi reunido artificialmente. A gente já conversou muito lá no papo
análise do Gênesis, sobre a questão que os textos sagrados ali do Pentateuco não foram escritos de uma vez. Muitas coisas foram acrescentadas posteriormente, às vezes tem mais de uma tradição escrita, que foram escritas ali mais pra frente da história do reino de Israel. Tem muitos escritos que foram perdidos na época do exílio da Babilônia. Então, enfim, os textos que chegaram até hoje não são exatamente os textos que foram escritos ali de uma vez, na primeira vez que um sacerdote foi escrever as leis. Muitas coisas foram acréscimos, muitas coisas foram junções de mais de uma tradição diferentes, porque o povo judeu não permaneceu um povo homogêneo e unido durante toda a sua história. Tiveram muitas guerras, tiveram exílios, tiveram cismas, então muita coisa aqui foi somada. Então entender esses trechos que têm um significado diferente, porque estão em um contexto de escrita diferente, é importante. E pelo que tudo indica, esse final é um acréscimo que foi reunido artificialmente. Bem, por hoje é isso.